Muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Não tão boa assim, porque como você já está muito bem informado, se você leu o golazzo.com.br, você sabe qual foi a principal notícia do dia. E se você não sabe ou quer saber mais, é disso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Tonali está suspenso do futebol por ter apostado em jogos do campeonato italiano. Essa é a triste notícia, é no mínimo lamentável que a gente tenha que falar sobre isso, mas vamos falar sim, claro, com você dando aquela contribuição, deixando o seu like nesse vídeo aqui, se não está inscrito, fazer inscrição no canal que é fonte de cálcio. Por aqui falamos sempre do nosso querido futebol italiano, então deixe seu comentário, deixe o seu like, faça sua inscrição, ajude o canal que é fonte de cálcio a continuar crescendo, mas sim, vamos falar dessa principal notícia aí do dia que continua abalando o já abalado futebol italiano. É isso aí, bom. Para quem não está por dentro do que está acontecendo nesse esquema das apostas, eu vou fazer um resumo porque eu já acabei falando disso de maneira um pouco mais profunda em algumas oportunidades. Vou deixar o vídeo aqui citando ou explicando a situação do Fagioli, que foi o primeiro jogador aí, jogador da Juventus, punido na mesma situação, no mesmo esquema do Tonali agora, e também o artigo aqui na descrição explicando exatamente a situação do meio-campo aí, ex-Milan, atual Newcastle e afastado do futebol italiano. Tá, mas o que está acontecendo? Qual que é o resumo da coisa? O futebol italiano começou a ser movimentado aí do lado negativo com as denúncias ou as publicações de Fabrizio Corona. E quem que é esse cara aí? Eu estou chamando ele de Léo Dias lá da Itália, mas sem crítica negativa em relação ao trabalho dele, até porque parte do que ele publicou tem sido realmente verdade, mas usei esse termo porque ele estava mais acostumado a tirar fotos aí no estilo paparazzi lá das celebridades na Itália. Mas ele começou a trazer umas bombas aí por meio do seu Instagram, afirmando que jogadores da Série A apostaram em jogos da própria Série A, da Copa Itália, enfim, apostaram em jogos que eles não poderiam apostar. Conforme o artigo 24 aí do Código Desportivo, jogadores são proibidos de apostar em eventos organizados pela Federação Italiana, pela UEFA e pela FIFA. E ele citou os nomes, aí, os principais nomes que estavam envolvidos. Começou pelo Fagioli da Juventus, já punido, era tudo verdade, mas principalmente Tonali e Zaniolo. E por que principalmente? Principalmente porque eles são mais famosos e, sobretudo, porque eles estavam concentrados com a seleção italiana no ato da publicação do tal do Corona. E o que aconteceu? A gente ficou naquela expectativa, será que é boato, será que é verdade, o que tem de veracidade nesses eventos aí? O Ministério Público de Turim decidiu chamá-los de dentro da concentração da seleção italiana para prestar depoimentos. Então, assim, a coisa tornou verdade ali, ou pelo menos uma investigação nasceu dali, e é claro, a gente começou a acompanhar a coisa com mais atenção. Eles foram removidos da seleção italiana, não voltaram mais, voltaram para os seus clubes. A própria seleção italiana publicou nota ali, vamos dispensá-lo para eles cuidarem desses assuntos aí. E aí, na sequência, a gente viu que o Fagioli realmente foi punido, foi suspenso, parte fora do futebol italiano, depois fazendo terapia para vício em jogo, chegou nesse nível. E aí outros nomes foram movimentando aí, chegando, a gente foi acompanhando. O El Shaarawy acabou pintando aí nessa situação, foi provado, ou pelo menos o Ministério Público ali, o pessoal que estava investigando decidiu que não, ele não tinha nada a ver com isso, tanto que quando marcou o gol da vitória contra o Monza pela Série A 23-24, ele chorou bastante, enfim, recebeu críticas ali sem fundamento algum. Então teve essa parte de toda essa denúncia que não era verdade. Mas agora a gente chega nessa grande notícia de que sim, o Tonali apostou e está punido pela Federação Italiana e vai transbordar, claro, por todas as competições aí da UEFA. Vamos ler o que diz a Federação Italiana, matéria já publicada no golazzo.com.br. Vamos lá, diz assim: o Ministério Público Federal chegou a acordo nos termos do artigo blá 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 com o jogador de futebol Sandro Tonali, após o qual ele será sancionado com a suspensão de 18 meses, 8 dos quais comutados para receitas alternativas e multa de 20 mil euros
por violação do artigo 24, que proíbe a possibilidade de realização de apostas e eventos de futebol organizados pela Federação Italiana, UEFA e FIFA, como eu bem disse. Quanto às prescrições alternativas, Tonali terá de participar num plano terapêutico com duração mínima de 8 meses e no ciclo pelo menos de 16 reuniões públicas realizadas na Itália. Aí fala aqui sobre reuniões para tratar vício em jogo e tudo mais, enfim, era tudo verdade a situação, diz a nota da Federação Italiana, que assim, os principais jornais italianos já vinham trazendo nessa quinta-feira que o próprio Gravino, o presidente da federação, já tinha confirmado essa punição ao Tonali de fato, e aí veio a nota e assim, confirmou tudo que a gente torcia para que não fosse verdade, não por pena, nem por nada do tipo, mas por lamentar que o futebol italiano seja alvo de novo escândalo e mais uma vez questão de apostas. Eu já fiz algumas entrevistas assim com jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Italiano, o Ângelo da Costa, goleiro com 5 anos de Bolonha, 5 anos de Sampdoria, o Tuta também, que já jogou pelo Venezia, a gente fez uma entrevista com ele bem legal. Ambos citaram casos atrelados a isso, assim, um lá atrás, nos anos 2000, o outro um pouco mais recente, e agora novamente em plena Série A, jogador de seleção italiana passando por isso. Acho que essa é a parte que a gente lamenta tanto. Eu não grudo muito nesse discurso eu vi pessoas comentando, e o comentário é legítimo, mas assim, poxa, ele vai perder a Euro. Primeiro, a Itália não está nem classificada, né? Está aí buscando a sua vaga na Euro 2024, mas vai perder a Euro, porque se não ficou claro na nota, são 10 meses fora do futebol, depois ele volta, mas segue tratando da cabeça desse vício em aposta, se é que é verdade, mas enfim, muita gente lamentando, nossa, uma Champions League sem o Tonali, Premier League sem o Tonali, uma Eurocopa sem o Tonali. Eu não tô nem aí para essa questão, assim, eu acho que é o de menos. Eu fico mais focado num jogador tendo que ser punido. Então, tendo que receber uma pena dessa, tratamento psicológico para jogador de futebol, não que não precise, mas por esse motivo, é extremamente desagradável ter que vir aqui e falar mais uma vez sobre isso, e jogador de futebol italiano. E lembrando, não é a primeira vez, e assim, analisando a linha do tempo, vocês acham que é a última vez que isso aconteceu no futebol italiano? Vocês acham que daqui uns 10 anos não vai acontecer de novo num grau semelhante de Série A, jogador de seleção italiana? É simplesmente patético, assim. A gente percebe que essa geração mais jovem, eu já não me considero mais jovem, acho que eu passei dessa fase aí, estou para lá dos 30 anos, tem problemas e tudo mais. Acho que internet, esse tipo de coisa tem agravado a situação, mas eu defendo uma tese de que a partir do momento que você teve acesso a conhecimento, acesso a dinheiro, acesso à instrução, e coisas ruins acontecem, passa a ser culpa sua. Acho que até esse momento que você não tem tudo isso à disposição, ok, vamos lidar com isso como uma consequência do que você viveu, do que você está vivendo. Agora, a partir do momento que você tem tudo a seu dispor e comete erros básicos, assim, é crime, é violação de código desportivo. A partir do momento que você tem tudo isso a seu favor e se permite, cometer erros desse tipo, violação de artigo desse tipo, é simplesmente quase indesculpável, pelo menos na minha visão. E agora a gente segue acompanhando aí. Zaniolo parece que está no mesmo status. A denúncia do tal do Corona lá falava que o Zaniolo postou num jogo da Copa Itália que ele mesmo está envolvido. Precisa dizer por que isso é errado? Ou não deveria ser feito? Então acho que é mais um episódio. No outro vídeo eu já tinha defendido que quando estourou o Calciopoli em 2006, a Itália estava celebrando uma Copa do Mundo. Título sensacional. Eu felizmente tenho todas as lembranças sobre essa Copa do Mundo. E agora, tá nesse momento e o futebol tá quase numa lama tão suja quanto, arriscando 2 vezes não foi para a Copa do Mundo e agora arrisca não ir para a Euro 2024. Falta mais alguma coisa? Tá muito complicada a situação do campeonato italiano. Eu garanto que eu vou continuar aqui, independente do que aconteça, nem que seja para trazer vídeos desgostosos feito esse aqui, mas tá difícil, viu? Sinceramente tá muito complicado acompanhar e falar sobre o futebol italiano, pelo menos nos churrascos da família lá.
as perguntas continuam sendo as mesmas, assim. Porra, você tá fazendo o mesmo trabalho lá do futebol italiano? Ah, tô. Por quê? É difícil, né? Difícil trazer a parte palpável, a parte boa da coisa aí, mas enfim, tentemos. Deixa seu comentário aí, o que você tá achando de toda essa situação. É, quem são os culpados, se é só o jogador, se, enfim, as coisas deveriam mudar e como que deveriam mudar. A gente vai continuar acompanhando aqui, claro, novamente, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição aqui no canal que é Fonte de Cálcio, porque eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima!